Oi, você está no IP Channel. Seu vídeo do Direto da Baia já vai começar. Enquanto isso, clique no joinha e se inscreva no nosso canal. Não esqueça disso. Valeu! Fala galera, Marcelo Lima, Mundo das Raças. Estamos aqui no Excenter Criação. Aras Itaipá, é isso? Aras Itaipá. Estamos aqui com o Dr. Pacola, Priscila e Fred. Vamos falar sobre Paint Horse. Característica da raça, o que é a raça, para que serve a raça, quando surgiu a raça. Então vamos começar primeiro com o Dr. Pacola. Doutor, o senhor é veterinário, o senhor é médico, quem é o senhor? Eu sou veterinário há 35 anos, de uns 12, 15 anos para cá defini criar também. Então hoje eu me defino como um veterinário e um criador. Priscila? Eu sou uma amante de cavalo, apaixonada por cavalo. E assim, me apaixonei ainda mais pelo Paint Horse. Mas você cria outro cavalo? Eu crio o lusitano. Beleza. Fred? Eu tô na raça Paint Horse há uns 15 anos. É criador também? Sou criador. O Aras chama Aras Sanica. Fica em Montemor, São Paulo, região ali de Campinas. Conheço. Começou com uma paixão pela raça Paint Horse e voltada à cor, né? E família, esposa gosta, filhos gosta. E hoje a gente tem esse Aras, cria em Montemor, mas até voltado para a conformação, né? Que é uma modalidade aí dentro da raça. Vamos falar disso também. Doutor, por que criar cavalo? De onde veio a vontade de criar cavalo? Sabe que o senhor é veterinário? Sou. Mas de onde veio a vontade de criar cavalo? Marcelo, é assim. Eu acho que cavalo é cavalo. Quem gosta de cavalo não consegue sair, né? Por quê? Até hoje, ninguém sabe definir exatamente o que é um cavalo. Sob o ponto de vista do objeto, ele é um bem. O cavalo é um bem, uma mercadoria. Sob o ponto de vista dele como objeto. Alguns, isso é uma corrente até crescente. O cavalo é um pet gigante para alguns. Então, para algumas pessoas o cavalo é esporte, é uma ferramenta esportiva. Vou fazer tambor, vou fazer laço, vou fazer vaquejada e assim vai. O turf, para algumas pessoas o cavalo é uma forma de você ser um apostador. O turfista ele tem uma vocação nata ele é arrojado, ele é apostador, ele gosta. Então eu acho que a razão para você se ligar ao cavalo são várias. A ecoterapia. Por que o cavalo foi considerado um dos indivíduos mais importantes no desenvolvimento e na educação de uma criança? Porque o cavalo é o único animal que transmite ao ser humano todas as formas de emoção. Não que eu queira falar mal do cãozinho, mas, por exemplo, o cachorro, ele se relaciona com o ser humano através de submissão. O cachorro, ele gosta de um dono, ele escolhe um dono, ele é extremamente fiel ao dono. Mas, se uma criança bater um cachorrinho, no dia seguinte, o cachorrinho está lá com a criança abanando o rabo. Então, isso acaba sendo, assim, um pouco anti-educativo. Porque a criança, o cavalo não, a inter-relação de homem-cavalo é uma relação de respeito. Se a criança bater num cavalo, ela perdeu o respeito do cavalo, o cavalo não vai ser amigo dela. O cavalo vai olhar para ela de igual para igual e vai falar, bom, você bateu em mim, tudo bem, mas eu não vou mais ser seu amigo, eu não vou mais me doar como eu me doaria. Então, tudo isso faz
com que o cavalo se torne o animal mais belo, na minha concepção, mais imponente, mais, assim, com maiores valores agregados ao ser humano. Então, voltando lá atrás, eu me dediquei a vida toda a cavalo, sempre clinicando e trabalhando com cavalo. E ao longo do tempo eu falava essas coisas para os meus clientes. O que eu fazia? Eu dava consultoria. Então eu tinha que chegar para as pessoas e sensibilizá-las. Ó, você tem que ir por aqui, você tem que ir não sei o que lá. Aí a pessoa falava, o mercado de cavalo está ruim. Eu falava, mas calma. Então, chegou um momento que eu falei, eu tenho que provar do que eu falo. Eu tenho que vivenciar tudo isso. Porque senão vai ficar só na falácia. E daí juntou a paixão que eu sempre tive desde criança com a minha profissão e eu acabei me dedicando. Hoje eu quero criar, né? Esse é o meu propósito. Todas as entrevistas que eu fiz até agora, todos começaram o cavalo porque viram o cavalo quando era criança, gostaram do cavalo. Sua explicação foi mais diferente até agora. Bem legal. Mas parece que o cavalo tem tipo é um bichinho, né, que pica as pessoas. Já falaram que parece cachaça. Você não consegue ser livre nunca mais. Eu tenho amigos, porque eu vejo assim, o que é, eu lamento, uma coisa que eu fico triste no Brasil, a baixa cultura equestre. Sim. O brasileiro, ele não é uma pessoa que quer a essência do cavalo. Ele vive num nível assim, intermediário de relacionamento com o cavalo. E um amigo meu, ele fala exatamente isso. Ele fala, olha, o vírus do cavalo, ele é muito mais imponente que o vírus da raiva, que picou, acabou. Você está contaminado, você não volta mais. Mas é verdade. Você não volta mais. Ele fala isso aí e eu marco muito, porque isso é uma das coisas que a gente isso, percebe. e é interessante que a gente vai ficando numa certa idade, né? O tempo não para. E esses dias mesmo eu e com a esposa comentando sobre isso, porque muitas vezes a gente vê um animal quando era pequeno, criança, e parece que tem aquela birra, né? Eu quero, né? Só que isso com o cavalo, com esse vírus, ele acaba nos contagiando, porque mesmo a gente com uma certa idade, quando a gente gosta, a gente quer. E aí você fala assim, pô, então não era porque era criança, né? É porque o animal, para quem gosta, gosta mesmo, né? Não consegue ficar sem. Eu já tive vários amigos que, por algum motivo, acabou tendo que ficar sem, mas na primeira oportunidade, volta, né? Porque ele é diferente, né? É só quem tem para saber o quanto que o animal traz essa, eu diria até felicidade, né, com a gente, né? Por que você resolveu criar cavalo, Priscila? Então, foi sem querer, né? Porque na verdade a paixão pelo cavalo vem de família já, né? Mas de avó, avô, da Europa, né? Mas aqui não tinha um cavalo. E eu tive um cavalo, comprei um cavalo lusitano, bom, muito bom, mas eu tinha resgatado 5 éguas, que eu não sabia se tinham papel ou não, do matadouro, muitos anos atrás. E resgatei as éguas porque para mim era inconcebível elas irem para o matadouro depois de terem trabalhado, né, terem servido em escolinha e tudo mais. E foram as primeiras que chegaram assim na propriedade quando eu comprei. Daí eu descobri que 3 delas eram lusitanas. E eu fui atrás dos documentos, que foi meio complicado de conseguir, mas daí acabei colocando então o meu garanhão, que era lusitano, coincidentemente nessas 3 éguas que eu resgatei, né? E daí começa a criação, né? Pela paixão, o potro, aí desanda. Tudo isso. Daí e os meus filhos pequenos também gostando muito de potro. Daí é aquela coisa, a expectativa de nascer assim, ó, assado, né? Se bem que é bem menor a expectativa no lusitano do que do pente, porque o pente pode nascer muita cor, muita diferença. Então, Um assim, Kinder Ovo. É, um Kinder Ovo. Então já é gostoso criar qualquer cavalo. Agora o pente tem toda essa peculiaridade da pelagem que é muito, muito bacana. Então quando nasce,
A gente geralmente fala, ah, é macho ou fêmea, né? No pente fala, ai, aí, que cor que é? Pintou. Como é que é? Como é que nasceu? Manda foto. Então é toda uma outra dinâmica, assim. Que legal. E você criou? Que começou a criar? Por quê? Então, na verdade, a paixão também vem desde moleque. Não é de família. O que eu falo não é de família, que eu não tenho isso de vô, de vó, né? De aras, de vir desse ramo, mas eu sempre gostei, desde menino, dou trabalho pro meu pai no sentido cavalo, né? De ter o cavalinho para andar, cavalinho de sela. E depois fui crescendo, fiz técnico em agropecuária, colégio agrícola, né? E comecei a criar por o gosto de comprar aí isso ainda namorando, depois casei, a esposa também gosta, não era do ramo e ajuda a gente hoje no Aras. E o negócio foi crescendo e praguejou. Então é gosto mesmo de nasci com o cavalo, vamos falar assim, né? Então começou nisso, né? E nesse meio período aí, que foi onde eu conheci o Paint Horse. Que aí vai ter a história dele aí, o porquê do Paint Horse, né? Doutor, agora a pergunta, vamos falar especificamente agora de cavalo. O Paint Horse, a gente já falou sobre manga larga, sobre marchador, sobre crioulo, a gente vai falar sobre um monte de raça, mas o Paint Horse foi uma raça que me chamou muita atenção, porque ela é mais difícil de encontrar. Hoje você pega a manga larga, você tem muito área de manga larga, marchador, tudo até lá. Você vai no Jockey Club São Paulo, você tem lá o PSI, PSA, você tem a dar com pau. Paint Horse é uma raça muito específica, foi difícil de encontrar, pra ser bem sincero. Estava atrás dela desde o começo e foi difícil de encontrar. Qual que é a característica dessa raça em diferença para as outras raças? Ela é mais baixa, ela é mais alta, ela é mais forte, qual que é a característica específica da raça Paint Horse? Além da pelagem, que é algo assim, que é o DNA do bichão. Eu vejo assim, todo cavalo tem a sua razão de ser, a gente estava falando isso, PSI, BH, Lusitano, enfim, todo cavalo tem a sua marca na sociedade. O pente, ele tem todas as características do quarto de milha. Tudo que o quarto de milha tem, o pente tem, né? Tem o quarto de milha adaptado para linhagem de laço, adaptado para linhagem de rédea, assim, o quarto de milha de conformação, que o Fred adora, tem a de corrida. Mas assim, de uma forma geral, como é que a gente vê isso daí? A raça pente é o júnior do quarto de milha. A raça quarto de milha é uma raça muito mais sedimentada, muito mais tradicional, muito mais divulgada, difundida. O pente é uma raiz do quarto de milha. Ele é pequeno ali, dentro desse universo do quarto de milha. Sim. Mas nova, o cavalo pente, ele tem as mesmas características do quarto de milha. Qual que é o diferencial? O diferencial é ele ser mais bonito, exótico, diferente. Inclusive, agora, né, a última década, por exemplo, ela foi marcada, se eu posso falar isso, sim, marcada, mas a última década, eu acho que com a globalização, todo mundo vê tudo online ao mesmo tempo, de toda forma. E as pessoas hoje, você sempre quer agregar valor. Qualquer produto, carro, tênis, enfim, todo mundo quer agregar valor. Vai fazer o tênis, então eu vou fazer um tênis que tem relógio, eu vou fazer um tênis que tem a qualidade de palmilha, que é aprovada por médico, e assim vai. Então, o cavalo, eles quiseram agregar a beleza. Isso é óbvio. Se você puder sempre ter... Ninguém quer criar o feio. O feio é algo que você tem que aceitar. Aceitar, mas não desejar, né? Então, na última década, cavalos bonitos tiveram um sobressalto. Praticamente no mundo inteiro. Todo mundo
Eu quero ter um cavalo que seja bastante bom nisso aqui, mas que também seja bonito. O pente tem essa característica da beleza adicional. O próprio quarto de milha também fez reflexões a esse respeito e acabou cedendo, vindo um pouco na direção do pente. Então hoje a gente tem problemas até na questão da Concorrência de pelagem. até na questão dos limites raciais. Né? O quarto de milha acabou vindo um pouco em cima. Branco, né? Porque na verdade a gente pode estar usando, tá? Isso é legal citar, não cortando o doutor, e poucos sabem porque muito pergunta para mim, né? Mas eu posso usar um quarto de milha, cruzar com Paint Horse? Pode, dá puro. A associação, o Paint Horse hoje... Vai dar puro o quê? Quarto ou pente? Pente, sempre pente. Tá. Então puro pente com puro quarto de milha é puro pente, entendeu? Tem que ser PO. Então o quarto de milha PO cruzado com o Paint Horse puro PO vai dar Paint Horse puro, registrado. Você falou que o Paint Horse é uma espinha do quarto de milha. Não, eu falo... Se você cruzar quarto de milha com Paint Horse da Paint Horse, não é... Não, Paint eu falo, Horse mas... É o dominante. Mas é que o tipo de cavalo, a base do quarto de milha é a mesma base nossa no pente no cavalo, certo? É que você falou, acho que segundo, altura, por ser pequeno. trabalho, morfologia, docilidade, calcense. O que tem no quarto de milha é um Paint Horse. Então, entendeu? Então eu diria que é uma base mesma para os dois caminhar junto. Porém, a diferença hoje, no tanto que assim, ó, eu posso pegar para você um potro pente meu sólido, que a gente chama, que não pintou, e pôr do lado de um quarto de milha, é difícil você diferenciar quem é pente. Porque as duas raças são iguais. O próprio pente pintado, se você pintar, tirar a cor dele, que é o sólido, e tornar ele sólido, pinta ele de uma cor X ali, ele vai ficar igual, o biotipo. O que eu queria falar é o seguinte: você perguntou de altura, de biotipo, de fenótipo. Não existe, algumas raças têm um fenótipo mais bem definido. Você estava falando daquela hora. O pente, como o quarto de milha, não tem fenótipos muito bem definidos. Por uma única razão: por causa das diferentes linhagens. Então, o quarto de milha e o pente são linhagens americanas. E os americanos, assim, eu acho que eles estão certos. O que eles fizeram? Eles deram para o mercado o que o mercado absorve, o que o mercado quer, o que o mercado gosta. Então, olha, eu quero um quarto de milha que corra. Parado lá, eu tenho. Eu vou criar um quarto de milha de corrida. Eu vou fazer linhagens de corrida. E qual é o biotipo do quarto de milha de corrida? Alto, forte, né? Ele é corredor. Eu quero, daí você vem o outro criador e fala, eu quero um quarto de milha que faça apartação. Eu tenho. Só que o quarto de milha da apartação é baixinho, cabeça baixa, ele já tem aquele biotipo para favorecer a apartação. Então, os esportes equestres, cada qual tem o seu cavalo apropriado. Então, isso faz com que não exista uma homogeneidade no biotipo da raça. Para cada linhagem tem um biotipo específico. Eu, particularmente, o Fred adora conformação. O Fred adora conformação. O cavalo de conformação o que é? Grande, forte, é um Hulk da vida. Vamos só esclarecer, o que é conformação? Conformação é a morfologia do cavalo. É o cavalo que a gente leva para julgamento em pista, aonde ele vai julgar o cavalo como um todo, né? Aprumo, cabeça, não faz pelagem, porque pelagem não é raça. É um concurso de beleza com fisiculturismo. Isso, exatamente. Então ele tem que, o cavalo tem que estar equilibrado, ele tem que ter a proporção de altura com musculatura, com aprumo de cabeça, orelha, cauda, enfim, ele tem que ser o cavalo perfeito.
que é o cavalo que deu a base da raça. Da raça, é. Então, assim, onde começou a raça? Na conformação. Depois foi fazendo os cruzamentos É, já para o fazer. nome fala, né? É. Como E ele é eu sou formado. apaixonado na conformação. Hoje, o Aras nosso, 90% é conformação. Eu gosto disso, né? Então é essa linhagem que tem, e é a mesma que eu tô dizendo com a irmã, vamos falar assim, do quarto de milha, entendeu? Eu tenho éguas que a gente usa de base para criar pente, égua quarto de milha, e tiro sempre meus pentes, entendeu? Eu crio só pente. O Marcelo, só nessa linha do Fred, essa é a beleza do cavalo. O Fred é apaixonado pela beleza, por cavalo bonito, belo e tal. Eu sou veterinário, como eu falei no comecinho. Eu sempre falava para as pessoas o que eu acho. Por exemplo, a Priscila, ela fala algumas coisas. Às vezes eu sou contra o que ela quer. Ela tem um potro maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Lindo, alto, maravilhoso, muito bonito. E ela, eu vou pôr no salto. Ela falou isso aí, depois ela pode confirmar. Um quarto de milha. Eu vou pôr no salto, porque gigante. ele é muito grande e ele pode ter habilidades para salto. Eu falo assim, mas o cavalo de salto é o BH. É porque ele tem a cernelha mais alta do que a garupa. Para você brincar com o cavalo no salto, ele vai muito bem. Mas para você saltar acima de determinado ponto e limite, é o BH. Daí o que um cavalo de salto tem que ter características? Ele tem que ter um biotipo próprio para isso. A coluna do BH tem que ser muito flexível. E o BH, ele tem que ser muito mole. A gente opera. Eu pego cavalos BH para operar, gigantes, mas gigante, grandão. Vai anestesia ele, vai operar ele. Ele fica mole. Parece uma linguiça. Só um detalhe, só para... Tem gente que está vendo esse vídeo aqui que é completamente leigo em tudo. O que é o BH? Brasileiro de hipismo. É um cavalo de salto. É o brasileiro. Então tem que falar isso porque às vezes a pessoa... BH, vai pensar que é Belo Horizonte. É uma raça de cavalo. É brasileiro, né? É outra raça. Não, eu sei, tem que deixar claro pro pessoal daqui. Tá então, a gente vê ali a flexibilidade do cavalo. A diferença, né? O cavalo de conformação é o Hulk, como eu falei. Forte que é um touro, forte que é um touro. Então, por isso existem as linhagens. Por isso existem as especificidades. Daí eu vou um pouco além ainda, saindo do pente, indo... Eu falei para você, eu queria provar o que eu falo. Então, não tem o certo e o errado. Existe o mundo do cavalo. E cada qual vê a sua beleza. A sua necessidade e o seu gosto. Beleza. Tem cara que chegaria aqui e brigaria, falaria, cavalo tem que ser de rédeas. Porque cavalo tem que ser montado, tem que fazer rédeas, porque é isso, porque é aquilo. Tem cara que é alucinado pela rédeas. Tem cara que é alucinado pela conformação. E tem cara que é alucinado pelo boi, pelo cavalo de laço. Você vai ver uma prova de cavalo de laço, você vê uma prova de apartação. Tambor. É a coisa mais linda do mundo, uma prova de apartação. O cavalo ali, ó, concentradíssimo, com as duas orelhas super antenadas. Calcense. O calcense, porque ninguém pode falar o que o boi, o oponente do outro lado é vivo. Você não sabe se ele vai sair para cá ou vai sair para lá. É uma prova realmente momentânea ali. Então o cavalo está ali, está ali. Então ele tem que ter o quê? A agilidade. O cavalo de apartação ele tem que pular para cá ou pular para lá. E a gente já chegou de uma forma a ver muito rápida. Filmagem, o cavalo ajoelhar. O cavalo chega a ajoelhar no chão, né? Sim. O Paint Horse é um cavalo as na manga, ele serve para qualquer situação. Qualquer modalidade. O quarto menos de milha... corrida. Também corrida. Também, é isso que a gente está falando. Todo. O que acontece? O quarto de milha é a linhagem mãe. Quando ele falou assim, olha, um pente com quarto de milha dá pente. O lado oposto. O quarto de milha é a linhagem mais antiga e a mãe de todas. Disso derivou o Appaloosa de um lado e o pente do outro lado. Mas derivaram do quarto de milha. E o quarto de milha continua ainda centrado, não aceitando raça misturada.
o que eu vejo de diferença do pente para o quarto de milha é o tempo de seleção. O quarto de milha, lá atrás, já buscava linhagens de conformação, de apartação, lá atrás, no começo, nos primórdios. O pente, ele vem atrás. Então ele ainda não tem linhagens tão consagradas, tão robustecidas pelo tempo. Pelo tempo de criação no de Brasil. Criação. Mas o pente também faz esse papel. Hoje em dia tem a seleção genética. Eu adoro. Ele gosta de conformação. Eu adoro genética. Eu adoro genética. Esse com esse, mas pode ser. Eu digo para você um outro detalhe, tá? A genética, a regra número 1 da genética, a regra número 1, né? Como é que é? Não é a regra, é o princípio número 1 da genética. É você escolher uma característica e ser implacável com ela. Implacável. A genética não aceita a emoção, não aceita. A genética ela é implacável. Então o que eu quero dizer? Cabe ao selecionador escolher o que ele quer. Você chega para uma pessoa que cria vaca de leite e fala assim, o cara da vaca de leite, eu quero criar vaca que produz leite. Você quer uma de 40 litros ou uma de 60? Se você selecionar aqueles lá, a vaca vai dar 80. Depois tem vaca de 100 litros. Tá, só que a vaca de 40, ela tem casco bom. A vaca de 60, o casco é ruim. A vaca de 80, ela é chifruda. É feia. Então, aí começam os conflitos de interesse. Daí vai o ranking, a sua seleção ela tem que ser assim. Quero vaca de leite. E o cavalo de corrida é assim. O PSI, o cavalo lá do jockey, ninguém fala assim, olha, esse cavalo ganhou todas as corridas, mas eu não gosto dele porque ele tem a orelha torta. Porque ele é amarelo. Não, porque ele é vesgo. O foco é corrida. O PSI é implacável. Ganhou. Quem seleciona a corrida? Ele ganhou, ele é bom. Ele não ganhou, ele não é bom. O segundo lugar é um cavalo maravilhoso. É maravilhoso, mas ficou em segundo. Aquele horrível ali ganhou. Então, ponto final. Então, quem vale é o resultado. Isso é genética. Então, o erro número 1 do criador é querer o cavalo perfeito. Perfeito não existe. Né? Isso aí já tem a frase que até hoje eu não sei, a passagem do Einstein com a Marilyn Monroe. Né? A Marilyn Monroe mandou uma carta para o Einstein. Einstein, quer ter um filho comigo? Porque o meu sonho é ter um filho inteligente como você e belo como eu. E que o Einstein respondeu, Marilyn, agradeço o seu convite, mas não quero, porque a probabilidade de ele ser feio como eu e burro como você vai ser maior. Então essa é a genética, essa é a seleção genética. Tá resumido. É isso aí. Então você tem que ser implacável. E hoje o mundo buscando o cavalo, antigamente, como que era feita a seleção? Os andaluzes, os cavalos, a seleção antigamente, o cavalo era vital. Como é que o indivíduo selecionava um cavalo na guerra? Ele tinha que chegar e olhar o cavalo e falar assim, eu preciso do melhor. Lógico. Porque esse cavalo pode me salvar ou me matar. Se esse cavalo errar no momento da guerra, eu estou morto. Então o cavalo representava, era sinônimo da vida daquela pessoa. Então o cavalo era essencial. Ele tinha que ter força, realmente uma força substancial para arar a terra, para levar as pessoas. Quando os cavalos salvavam pessoas doentes para levar de um lugar ao outro, tinha que ser rápido. Porque a pessoa estava doente, precisava chegar lá na cidade para ser tratada. Então o cavalo foi uma ferramenta. Eu acho que isso está até no DNA do ser humano, né? Porque essencial à civilização, ao ser humano. Hoje, as guerras, os países, o papel do cavalo na sociedade mudou. Não é mais essencial. Ninguém precisa de um cavalo hoje. Fala assim, se eu não tiver um cavalo de corrida, eu não vivo. Não, pô, você vive. Você vive. Mas a beleza... Precisa de um cavalo para levar a carta a mais. Não, não precisa mais do cavalo para fazer esse papel. Então, hoje,
a gente pode talvez se dar o luxo de falar assim, mesmo que esse cavalo aqui não seja o melhor para apartar, mas ele é tão bonito, ele é bom para apartar, ele também é bonito, então eu vou acabar selecionando isso. Então a seleção genética vai do seu gosto, da sua vontade, do que você espera. Então quem aplica assim, quem aplica o que você quer selecionar é o interesse do criador. Então isso é uma coisa que os criadores têm que ter consenso. Ele gosta de conformação, vai criar conformação, ponto final. O outro gosta disso, vai... Mas talvez ele vai chegar lá na frente e vai fazer, eu quero um cavalo de conformação que seja bastante bonito, mas que também tenha um pouco de habilidade para vaquejada. Por exemplo, só estou falando, né? Isso acontece. Então hoje o mercado está borbulhando nessas novas visões, nessas novas formas de você ver o indivíduo.